chegar onde chegou, né? Sim. Os caras falam em tradição, em tradição. Se for para nós falar em tradição, vamos ter que... Na verdade, vai ter que extinguir quase que 90% do que é hoje, na verdade. Se você for analisar. Porque aí, é que nem o exemplo que você deu ali no início, né? Que você foi abordado, que você ouviu o cara falar, disse, não, beleza. Então tá, se é pra ser tradição, então você desce do teu motorhome. Exato. Isso não aí, tem? Como é que o cara vai fazer, entendeu? Isso aí vira e mete o debate. Mas é isso aí, é uma coisa que tem que cuidar isso aí realmente, sabe? Tipo... Tem que ter a tradição? Tem. Isso aí vale pra tudo, gente. Isso aí vale também até pra religião, pra forma de pensar. Sim. O ser humano é assim, sempre vai ter alguém que, não, tem que manter os costumes. Não, sei que tem que ter, mas senão, que nem você falou, ia estar ainda lá antes do gancho, lá na furquia, lá. Não tem. Imagine, só me permita fazer uma colocação aí agora nesse ponto que você falou e no que o Fernando tá falando aqui. Quando você fala em tradição, aí eu vou te dizer o seguinte, a tradição pra mim hoje, claro, nós vivemos no meio, a tradição pelo fator de você estar usando uma bombacha, você estar cultivando, mas a tradição começa dentro de casa. Claro. Não é lá dentro. Por exemplo, eu vou citar o exemplo do Fernando. Os filhos do Fernando trabalham com ele dia e noite. Ele tem 2 filhos, né, Fernando? 2. Você pode ver até a foto dele aqui, é ele e os filhos dele. A tradição tá nisso aí. Já começa por aí. Claro, é que é diferente, é um homem da pecuária e tal coisa. Mas, enfim... A tradição começa por dentro de casa. Bença pai, bença mãe, bença quando deita, bença quando levanta, senta na mesa, faz a coisa certa. Aí a tradição começa aí. Isso aí, entendeu? Isso é tradição. Não adianta nós querer lá fora de casa dizer, não podemos. Me permito, se eu tiver falar besteira, me corrija. Não adianta nós ir lá brigar, às vezes, por causa de um laço sintético ou de uma manta que os caras estão usando, se nós não temos uma tradição dentro de casa. Exatamente. Se você não coloca, se você não ensina valores, princípios, morais para os filhos dentro de casa, não adianta. Se você é um pai, uma mãe ali, não adianta você querer dizer, daí lá na frente, porque você tá na frente de todo mundo, no povo, lá, daí, aqui tem tradição. Não, a tradição tá dentro de casa. Começa a ensinar as coisas desde pequenininho. E a tradição, de certa forma, ela tá sempre mudando, cara. Querendo ou não, sabe? Se a gente pegar os nossos antepassados, a forma que viviam já era bem diferente. Em matéria de experiência, em matéria de evolução, de tradição, vocês têm experiências maiores de relatos, porque, pelo amor de Deus, olha o que tu tá falando, do jeito que a cancha começou e a tradição que vocês fizeram, festa campeira, desde quando era sacado com gancho, as festas que vocês fazem até hoje, né? Sim. Isso é a experiência de o que é evolução de tradição. Isso é bagagem que vocês têm que tá louco. Você tá aí falando. Eu tenho a impressão que, claro, se nós entrar nesse campo, nesse tipo de discussão, abre um leque monstruoso. Não, vai aí, amanhece, anoitece e não tem. Cada pessoa tem um pensamento em relação a isso, e eu concordo com qualquer um, porque isso aí é individual de cada um, mas um pensamento meu, isso aí não tem como nós fugir. Eu também acho. Tudo evoluiu. Exato. Tudo evoluiu. E a gente tem que buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Assim, porque tá ficando difícil. Se nós pensar no povo profissional do laço, tá? Vamos dar uma mexidinha lá pensar no povo profissional do laço. Se não tivesse do tipo que está hoje, as condições que tem, que o cara vai para o acampamento com a sua carretinha ou com o seu motorhome, tudo prontinho, né? Fugiu a palavra, não é lazer, com comodidade que tem. Que tem. O cara que jogaram 184 armadas ali agora. Para ele jogar 184 armadas com um laço de 1,9 kg, que eram os laços leve nosso, depois que paramos, quando já começamos a ver que tinha que ser um laço mais fino. Era 1,9 kg. Era 1,9 kg. Os caras hoje laçam um laço de 450 gramas. 1,3 kg. Como é que o cara vai chegar nisso aí? Tá certo. Até certo ponto eu também, onde eu disse que começa a abrir leque e tudo, daqui a pouco tu se perde. Mas é diferente aquilo ali. Mas queira ou não, eles estão com a pontinha da tradição ainda estão levando. Sim, claro. Estão levando um pouquinho, pelo menos ainda estão batendo. Aonde eles irem, é laço comprido. De onde é que veio isso aí? Veio lá do Rio Grande, lá de Esmeralda, onde começou assim assado, depois veio para Santa Catarina. Foi o laço comprido. É laço sintético, é independente do que for. Mas ainda tem um pouquinho de tradição. Agora, essa gente, vocês sabem, o Adriano acho que sabe muito mais do que eu,
Mas quantos tem surfista, skatista desses caras que estão no laço hoje? Sim. Que são caras laçador. Laçador. Vamos longe agora, um dos recordistas que é o Rodrigo Alexandre. O Rodrigo Alexandre. É surfista. Lida com surf. Nada contra. Mas aí, cara, eu também não tenho nada contra. Como que esse cara e admira um baita de um esporte, cara. Como que esse cara ia vir? Como que esse cara ia estar? Então, como que ele ia chegar no laço? Não ia chegar. Através desses... Os caras não iam chegar. Sim, claro. Certo. Não, tá certo. Se eu não me engano, é o Aquiles Pereira também, que é um cara que é skatista, eu acho. Né? Tem quantos tem que não tem? Exato. Tem quantos desses piá laçador que tem hoje aí que não sabe cercar uma galinha, vamos ser sinceros. É verdade. Não sabe cercar uma galinha. Mas botou dentro da cancha eles laçam. Tá.